Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Quero Truck, o podcast da Quero Truck, que conecta você a uma série de novidades e informações pertinentes ao mundo do transportador. Vale lembrar que a gente está acessível pela plataforma www.querotruck.com.br. Você acessa lá no seu desktop, vai ter todas as funcionalidades da nossa plataforma para quem quer comprar, para quem quer vender, para quem quer saber como é que o que o mercado está oferecendo. Super interessante, hein? Mas você também pode acessar pelos aplicativos que estão disponíveis em todas as lojas de aplicativos, Android, iOS, para Apple, enfim, está lá disponível, que você faz tudo do mesmo jeito que você faz na plataforma, você faz nos aplicativos. Além disso, você também encontra a Quero Truck em todas as plataformas das redes sociais. LinkedIn, YouTube, LinkedIn já falei, né? LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Agora o podcast, né? Você encontra no YouTube, no Deezer, no SoundCloud e também no Spotify. Então, assim, onde você quiser encontrar a Quero Truck, você vai ter acesso a gente com muita facilidade. E aqui o Conexão está sempre com a mesma proposta, nesse e nos demais episódios, conectar você a informações pertinentes ao mundo do transporte. Hoje aqui comigo, para complementar, para ser a cereja desse bolo, nós temos o professor Leandro Silva. Ele é especialista em finanças e atua hoje cuidando aí do EAD de finanças da Newton. Grupo Newton, para quem não conhece, uma das maiores universidades de Belo Horizonte. E ele cuida da parte de finanças do EAD da Newton Paiva. Seu conhecimento e experiência aqui são direcionados muito à gestão financeira eficiente do seu recurso. Eu acho que isso aí, gente, vai conectar demais com a realidade de, 90% dos brasileiros, não apenas aqui das questões da conexão Quero Truck ou do transportador, mas acho que todo mundo pode aprender muito com dicas financeiras, ainda mais de um expert como ele, né? Então vamos começar dando as boas-vindas aí a ele. Muito obrigado pela sua presença, Leandro. Que isso, eu estou super honrado, é um prazer estar aqui na Conexão Quero Truck. Espero que esteja à altura de vocês, né? Imagina, é um prazer enorme mesmo, cara, porque é muito bacana uma coisa muito interessante do Conexão Quero Truck é que essa conectividade que ela gera mesmo entre diversas áreas. Porque você, por exemplo, não sei, talvez a gente descubra aqui no decorrer que você tem uma conexão com a estrada, ok. Mas até onde eu sei não tem. Você trabalha com uma área educacional, finanças, mas tem tudo a ver com essa outra área do transporte que é a nossa, porque, cara, ganhar dinheiro é muito difícil. Dinheiro é a base de tudo. O podcast já terminou. Acabou. Ou seja, acabou. Dinheiro é tudo. Mas importante, Melodia, bacana, cara. Vocês estão tendo uma oportunidade de trazer um assunto maravilhoso. Sim. E falar disso num momento espetacular. A gente dá um spoiler agora, depois a gente fala um pouquinho sobre isso aí. Tá certo. Bom saber que o momento é bom, né? O momento é ótimo. A gente vai saber disso daqui a pouquinho. Mas assim, é muito, 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 muito interessante mesmo, porque desde que a gente começou a fazer esse trabalho, não só da Conexão Quero Truck, mas da Quero Truck em si, que é uma plataforma digital que ela se propõe a divulgar e potencializar as vendas de caminhões no Brasil. Que massa! A gente começou nessa ideia, né? Depois a gente começou a descobrir que, na verdade, vai muito além disso. Vai além de você resolver um problema para alguém, para ambas as partes. Porque a Quero Truck, ela se predispõe a resolver o problema de quem quer vender, no sentido de que eu tenho um equipamento para vender, mas como eu vendo esse equipamento? Como eu faço ele ser visível para o Brasil inteiro, de uma forma interessante, de uma forma bonita, de uma forma bem apresentada? Então, entra essa solução. E para o comprador? Hoje um comprador vamos colocar um motorista que tem interesse em comprar um caminhão. Primeiro ponto, ele tem um problema. Por quê? Ele precisa parar para ir olhar um caminhão, ele precisa parar para visitar um caminhão que normalmente não está na cidade dele. Então ele perde dias produtivos, ele faz uma série de esforços para muitas vezes ser frustrado, porque ele chega, olha, não é aquilo que ele queria, porque ele nem tem a garantia de que aquele produto seria bom. Então a Quero Truck também visualizando essa dificuldade, tenta suprir essa demanda. E aí essas soluções que a gente vem encontrando mostra que o vender e comprar é uma variável, é uma
é um ponto do negócio. Solucionar questões, solucionar problemas, atender, resolver problemas das pessoas é muito mais o core do negócio que a gente tem. Muito legal. Né? E quando a gente consegue fazer um programa como a gente tem hoje, Quero Truck, Conexão Quero Truck, e trazer uma pessoa como você, que, poxa, pode ajudar as pessoas que estão lá do outro lado agora, ouvindo, sabe lá, o pessoal está dirigindo, às vezes tem um motorista que está na estrada agora, passando tempo ali ouvindo pelo Spotify ou por qualquer outra plataforma, o nosso podcast, e está pensando e aproveitando o tempo na estrada para pensar em formas de gerir melhor o dinheiro dele, que são as dicas que a gente vai ter aqui agora. Isso é muito legal para mim. Muito. Então, de parabéns. Eu acredito que de parabéns, porque uma coisa que é importante todo brasileiro entender, seja na estrada ou fora da estrada, mais do que comprar, você tem que pagar. E para você pagar, você tem que ter dinheiro. Então, aí, em cima disso, a gente já vai brincando aqui e vamos falando um pouquinho sobre o assunto, que é bastante complicado e frágil. É muito, muito, muito interessante. Olha, a gente sempre faz, Leandro, uma conexão com depois da apresentação do nosso convidado, a gente sempre traz uma notícia ou uma verdade, né, do mercado, para fazer essa conexão com o nosso bate-papo, né? E essa notícia aqui, que a produção separou, ela, infelizmente, poderia ser atemporal, sem localização, e poderia ser encaixada em qualquer segmento, em qualquer lugar, né? A notícia diz que 92% das pessoas, em geral, as pessoas produtivas, sim, né, sim, que gerem seu dinheiro, têm dificuldade de gerar economia. 92% das pessoas que geram... Só 92%. Que geram dinheiro têm dificuldade de fazer sobrar dinheiro daquilo que elas ganham, independente se é muito ou se é pouco, tá? Começo te perguntando, você acha que esse número é doido? É um número real? É muito doido? Não, um número bastante real. Parabéns para a assessoria que te colocou essa pauta, né? Porque esse assunto é muito contundente, porque sim, a pandemia, Melodia, ela trouxe às famílias brasileiras, vamos falar desse jeito, acredito que fica um pouco mais tranquilo, um momento muito ímpar. Por exemplo, eu não tem problema, não tem que ficar escondendo a idade. Eu estou com 53 anos de idade. Eu vivi na época da hiperinflação. Eu me lembro num período em que minha avó botava um saco de dinheiro, né? Eu saía para a padaria e comprava 20 pães, depois pegava o mesmo saco de dinheiro no mesmo dia, à tardinha para comprar o pão lá do período da tarde, eu voltava com 16. Ou seja, é um momento em que, desde a implantação do real, o brasileiro não conhece isso. E a pandemia trouxe de volta a inflação. Seja, independentemente de partido político, nós estamos no momento que a inflação parece que vai perpetuar. E inflação significa que vai corroer o seu poder de ganho. Traduzindo para uma língua portuguesa, os seus R$100 hoje talvez já não valem mais R$100. Outro dado importante. Temos, em 2021, eu dei uma outra palestra que muita gente me perguntava por que eu estou sentindo que eu estou ficando mais pobre. Não é que você está ficando mais pobre, as coisas estão ficando mais caras. Desde a implantação do real, nós tivemos uma perda de 73,5% da nossa capacidade de renda. Por isso que R$100 lá no início do real, que enchia um carrinho, hoje você não está comprando absolutamente nada. Se eu tenho uma defasagem, se eu tenho a inflação, se eu tenho os preços subindo muito mais rápido do que eu consigo ter a minha readequação de renda, significa que minha correção de salário não está subindo na mesma velocidade que as coisas sobem. O caminhoneiro não consegue ter a mesma remarcação do custo de quanto que ele gostaria de receber por carga em relação ao seu custo de logístico. Que aí você tem depreciação e por aí, nós vamos falar um pouquinho mais disso para frente. E isso vai fazer o quê? Todo aquele seu projeto que você fala, eu quero chegar no final do ano e ter 10, 14, 15 mil reais de economia, isso é uma balela. Nós temos aí 92% de todos os brasileiros que não conseguem economizar, e eu estou acreditando que deve ter desses 8, deve ter uns 5% bastante mentiroso aí. Porque se a gente dá uma olhada, só a classe alta, altíssima, que tem um padrão muito fora da curva, economizam. Até a classe média, média alta, que era uma classe que andava relativamente muito bem,
começou a olhar agora e falar assim, pô, a coisa está um pouco mais complicada. Então, por isso que eu digo, lá no início, é um assunto importantíssimo, porque mais do que economizar, em breve, se as pessoas não se atentarem, elas talvez não começam mais a pagar. Nós temos hoje um número que mais de 48% de todas as famílias brasileiras hoje já tem uma dívida que é impagável. E isso assusta, né? Muito. Assusta muito. Bem. Assusta muito. Bastante. E essa é a nossa situação, né? E independente de partidarismo Sim. ou qualquer outra coisa que a gente está vivendo esse momento hoje no Brasil também, mas independente disso, nós estamos falando da situação pessoal de cada um, sendo afetada diretamente por uma série de outros fatores que estão fora do nosso controle. Né? Ô, Melodia, eu falo uma coisa que às vezes as pessoas ficam rindo, falam assim, cara, dinheiro não escolhe partido político, gênero, raça, cor, credo ou religião. Nada. É dinheiro, é renda, é o que faz te mover aquilo ali. E se você não tiver um olhar com carinho para suas finanças, sejam você que for Areli, você for MEI, você for um cara que está rodando aí como PJ, pessoa física, cara, você tem que preocupar com dinheiro. Você tem que preocupar com dinheiro. A maioria das pessoas hoje estão se auto-endividando é porque o mundo está mudando, o valor do dinheiro está piorando e as pessoas não conseguem mudar as suas atitudes de consumo. E aí entra no uso do cartão de crédito. Eu não vejo nenhum problema em usar cartão de crédito, eu uso, mas usou 2 mil no cartão de crédito, Melodia, prepara no mês que vem, paga R$2.000. Você sabe quantos por cento que é o custo efetivo total, que é o juros real de um cartão de crédito? Não sei. Porque assim, né? O Melodia não usa cartão de crédito rotativo, mas uma grande 13%. parte 486% ao ano. De onde vinha os 13%? 3% ao mês. É ao mês, ok. Tá. Ou seja, e aí na hora que você pega 3 sobre 13, o custo efetivo total, é por isso que muita gente que utiliza o cartão de crédito e começa assim, não, cara, eu fui gastei. Não, eu vou receber um dinheiro daqui a 3, 4 meses, eu vou gastar isso aqui, em vez de eu pagar 100%, eu pago 20%, 30%. O cartão chega um momento, ele explode, porque, gente, é quase 5 vezes do que você pega, você paga de volta. Isso se torna impagável. Qual é... Mas aí vale também pontuar, professor, que assim, pra gente não dizerem que a gente está criando público contra o cartão de crédito. Nunca. Isso é quando o cara efetivamente não paga a fatura dele completa, quando ele passa o famoso parcial, né? Exatamente. Paga parcial. O que fica, os juros vai morrer. Exato. Né? Isso é importante. Por isso que eu digo, fez uma dívida de 2 mil no cartão, paga 2 mil. Ou seja, o orçamento, nos últimos 2 anos, eu tenho assessorado até familiares, né? A coisa afetou de uma forma geral. Muita gente, eu tô apertado tal. Aí na hora que a gente vai sentar e vai dar uma analisada nas finanças, é uma situação de, se tivesse como solicitar concordata, seria melhor. Né? Eu falando, vamos resolver isso aqui. Usou, é crédito. É um crédito muito caro. Ele é importante. Mas ele tem que ser utilizado com cabeça. Sabedoria. Muita sabedoria. Então isso me faz imaginar que, assim, imaginar não, né? Perceber com total certeza que é muito importante ter um planejamento financeiro, independente de qualquer quantia que você ganhe, né? Não precisa ganhar R$1 milhão por mês para fazer planejamento. Aí é o famoso budget, né? Aí fica chique. Você ganhar R$1 milhão, você faz budget. Se você ganhar um salário mínimo, você faz orçamento, você faz planejamento familiar, mas é a mesma coisa, basicamente, ou tem diferença? Não, gente, a diferença é a seguinte, o cara que é milionário é para falar até espanhol, francês, árabe, tanto faz. Mas é a mesma coisa. A diferença é que quem tem muito dinheiro, ele precisa de ter ali, de repente, até um profissional para poder fazer a gestão do dinheiro dele, como acontece. É uma gestão muito mais empresarial. Uma pessoa que não tem milhões, que 99% dos brasileiros, né? Eles precisam de ter um orçamento. Eu fico até muito triste de sermos um país como o nosso país é e não tratarmos de orçamento doméstico dentro das escolas.
Ou seja, As pessoas saem muito isso, despreparadas. se eu não ensino para as crianças lá atrás, e isso é uma questão que é importante, até agradeço ter essa oportunidade de trazer esse assunto, o pai tem que ser o primeiro a ensinar para o filho a importância de gerenciar o dinheiro. Sim. Né? Ou seja, eu mostro para minhas filhas que eu faço um orçamento. Ah, papai, eu quero ali comprar uma roupinha e tal. Não, esse mês não, esse mês a gente gastou ali e tal, que é a questão. Isso tem que ser trazido. Pega um salário mínimo, Melodia, você não precisa... Hoje você tem... A maioria, todo mundo tem um celular hoje já cheio de funções. Sim. Existe planilha para você usar no aplicativo. Né? Ah, mas eu não gosto de computador, eu não gosto de celular. Cara, faz no papel, compra um livro caixa, entrada, saída, e vai escriturando aquilo ali todos os dias. Faça uma projeção do que você tem a receber e no próximo mês, o que você tem que pagar. Isso significa que não é panduragem, né? Porque a gente tem isso. Nossa, você está fazendo cálculo. Fazer conta de tudo. Caramba! Nossa, eu viajei. Esses dias para trás, lá em casa, o pessoal estava morrendo de ir, que eu falei assim, que eu fui para tirar dentro, tirei uns dias. Uhum. E aí, falei assim, eu fiz o cálculo, não, meu carro consumiu um pouco mais. Eu faço o cálculo da minha quilometragem, quanto que eu fiz com álcool. O etanol, né? Não pode falar mais, não. Com a gasolina. E eu vejo, tá vendo? Não tá valendo a pena fazer viajar com etanol. Talvez valha isso aqui. Mas por quê? Eu tenho que valorizar o que é meu. Claro. Eu tenho que valorizar o que é meu. Muitas pessoas, às vezes, chegam em casa e falam assim, eu não tenho condição de levar a minha família para o restaurante. Não leva é porque não sabe analisar o dinheiro. Tudo bem, você não tem dinheiro para você levar naquele restaurante todos os meses. A partir do momento que você tem um planejamento familiar, você fala, cara, eu vou tirar R$50 todo mês. Daqui a 4, 6 meses, vai me ter R$300 aqui. Ou seja, sem correção, sem ganho, sem nada. Tá? Aí você fala, hoje, né? A gente brinca muito, fala assim, hoje eu vou fazer o almoço. Lá em casa, quando eu vou falar que eu vou fazer o almoço, eu não troca de roupa, né? Já sabe que eu não vou nem aparecer na cozinha. Vamos pra rua. Não, vamos pra rua, vamos pro restaurante. E isso é uma questão, eu tenho que ter lazer. Eu tenho que ter, mas eu tenho que, mais do que isso, eu tenho que entender qual é a minha realidade financeira. É o famoso que os nossos pais falavam, né? O passo nunca pode ser maior do que a mão. Nunca. Senão você cai mesmo, né? Não tem jeito. E aí a gente volta, né? Estamos falando de uma inflação. Eu percebi desse mês, da minha projeção financeira de um mês para o outro, algumas coisas saíram um pouco fora da minha curva. Mas foi porque eu gastei a mais? Não, porque nós temos inflação. Isso é um assunto que uma grande parte dos brasileiros não entendem. Porque grande parte está com 30, 40 anos, né? A molecada que está aqui dentro do estúdio com a gente aqui nem sabe o que é inflação. Né? Viram isso pelo Google já, aquela questão toda, mas não viveram essa realidade. E muitas famílias estão começando a perceber que de um mês para o outro o gás está ficando mais caro. De um mês para o outro a carne já está tendo que pensar de sair de uma variedade A para uma variedade B. O mesmo mês que você comprava uma coisa está começando a afetar. Por isso, a importância de se planejar. Sim. Porque ali você consegue, caracas, olha, eu estou com uma inflação realmente ali, esse mês apertou. Eu tenho que cortar algumas coisas. E é importante entender isso, né, Leandro? Que não é o fato de... Você citou isso com outras palavras, mas quero enfatizar. Que às vezes as pessoas realmente acham que fazer controle de dinheiro é ser pão duro, é ser mão de vaca, ou qualquer... Não, fazer controle de dinheiro é garantir teu futuro. É garantir, o dia de amanhã. Efetivamente, você pode se ver numa situação muito pior até do que a de hoje. Então, acho que isso é muito importante. Agora, queria acoplar a isso uma pergunta. Planejamento financeiro. A gente põe esse título e, para algumas pessoas, pode ser perfeitamente entendível, compreensível, de forma rápida. Para outras, não. Então, vamos para que a gente ponha todo mundo na mesma página, né? Quando a gente fala em planejamento financeiro, quais são os tópicos importantes para que quem está lá ouvindo e assistindo a gente agora no nosso podcast possa começar o seu planejamento financeiro, assim, pensando, lembrando que, né, como Conexão, ele é bem voltado ao transporte, né? Ali, não apenas, porque aqui nós vamos transporte, né? Nós vamos falar desde do autônomo, que tem lá uma caminhonete para entregas rápidas, passando por uma empresa de médio porte que tem lá seus 100, 200 caminhões, até um grande porte, até um embarcador que contrata 1000 caminhões por dia. Então, acho que todo mundo ouve isso aqui. Mas a dica vale para todo mundo. Como a gente disse, só muda a escalabilidade do tamanho do planejamento. Mas, basicamente, um planejamento tem que ter...
Seriedade. Primeira coisa, seriedade. Não é porque você colocou no papel que você tem aquilo lá, tá lindo no papel, mas você não cumpre. Segunda regra, e a mais importante de todas, não gaste mais do que você recebe. Isso é crucial. É crucial. Entender a sua realidade financeira, meu Deus. Para você chegar e falar, cara, eu quero fazer uma... Vamos pegar um carreto pequeno, né? Um autônomo, que nós temos muito rodando agora. Até gente que está trabalhando direto para o Mercado Livre, essas questões que agora essas frotas menores estão rodando. E o cara chega, eu quero pegar um frete lá para Bahia. Nossa, o cara vai me pagar muito. Mas o que está envolvido nesse muito? Quais vão ser suas depreciações? O que é depreciação? Você tem pneu, você tem mecânica, você tem manutenção, você tem risco, você tem o seguro, você tem sua alimentação, você tem ali uma série de situações que podem estar envolvidas. Então, quando eu digo isso, é entender a sua realidade. Se eu falo que eu não tenho condição de eu viajar para os Estados Unidos porque o dólar está caro, eu não vou fazer a besteira de pegar dinheiro emprestado para poder publicar isso no Instagram. Eu vou viver onde que eu consigo andar. É a mesma coisa. O grande problema é não aceitar o seu tamanho. Isso não é vergonha. As pessoas têm que parar de ter vergonha de dizer o seguinte, eu ganho 2 salários mínimos, eu sou... Não, cara, parabéns para você. Você ganha 2 salários mínimos num país onde você tem pessoas que nem ganham salário mínimo. Você está tendo ainda uma oportunidade do seu trabalho de você conseguir ainda trazer e colocar coisa para dentro da sua família. Com certeza. Isso é importante. Eu trabalho como chapa. Cara, independentemente de qual é a sua participação nesse centro logístico, nesse sistema logístico... Você ajuda a movimentar. Você está parte. A economia só não quebrou porque nós temos pessoas dispostas a rodar. No dia que alguém parar, acabou. O produto não chega. Sem dúvida. O produto não chega. E isso é importante, porque se eu faço algo sério, eu faço um planejamento financeiro sério, olhei, eu entendi minha realidade financeira, eu vou olhar, se eu estou gastando mais do que eu estou recebendo, eu tenho que cortar. Tem que ser realista, né? Eu tenho que cortar. Não adianta querer ficar... eu quero comprar um caminhão novo, vai me custar uma parcela de tantos mil e eu não tenho condição de manter essa parcela. Eu vou ter expectativa. Eu vou falar uma coisa aqui, tem que tomar até cuidado. Mas é o seguinte, expectativa não paga conta, Melodivo. Expectativa não paga conta. Eu faço todas as vezes que eu falo assim, que eu fiz uma burrada enquanto empresário, eu tinha uma expectativa de vendas. Se você faz um gasto atrelado a essa expectativa... Corre sério risco. Então reza para Deus para a expectativa se transformar em realidade. Porque expectativa significa hipótese. Hipótese não é realidade. Então, isso também... E não pode confundir isso, né? Porque na hora de falar em planejamento, o plano já prevê que é o futuro. Exato. Né? Mas o plano tem que estar estruturado em cima da realidade, não de um devaneio. Não pode. Tem que estar dentro de uma realidade a ponto de você dizer o seguinte, olha, as coisas não são tão simples quanto parecem ser. Uma terceira realidade do planejamento que é importantíssima, também todo mundo está ciente. O custo sempre é realidade. Receita é sempre uma fantasia. Então, se eu tenho uma receita garantida, o meu planejamento financeiro tem que ser com essa receita garantida. Exatamente. Eu não posso hipotetizar no meu planejamento, eu devo receber um dinheiro X daqui a 3 meses. Então, daqui a 3 meses, quando o dinheiro cair na sua conta, você lança como receita. Até que esse dinheiro caia na sua conta, não faça gastos contando com ele. Tem um dizer, não tem, que o pessoal fala, não conte com os ovos da galinha antes que ela vai botar os ovos. É basicamente isso. É verdade. Isso é muito real mesmo. Então, eu acho que o que a gente pode, nessa primeira etapa, né, subentender de um planejamento financeiro, seja ele em qualquer escala, é que ele tem em comum, né, em qualquer escala, ele tem que ser realista, ele tem que ser detalhista, você precisa detalhar o máximo possível, né? E ele tem que ser austero. Você tem que ter seriedade ali, para firmeza, né? Para falar no termo simples, né? Porque às vezes a austeridade o pessoal acha que é
uma coisa muito rica. Não, austeridade é você se propor a fazer o que você disse que faria. Então, tem que ser austero, firme. Então, seria basicamente esses 3 conceitos, assim, para começar a planejar, Exato. fazer um planejamento. Exato, porque a pessoa precisa, Melodivo, entender que se endividar é muito fácil. É muito fácil. Sair da dívida não é tão fácil quanto foi para poder entrar. A gente vive não vou dizer num país, não é num país, mas a gente vive algumas situações em que nos faz acreditar, que eu não acredito nisso, mas muita Sim. gente acredita nisso, e eu queria aproveitar a sua experiência, a sua formação acadêmica para desmistificar um pouco isso. Que tem muita gente que fala, professor, que ser sério no Brasil não vale a pena. Por quê? Porque o cara que não pagou a conta passa 5 anos, passa sei lá quantos anos, a dívida dele caduca, ou o banco vem e dá um desconto, ou alguma coisa acontece e ele acaba não pagando a dívida mesmo integralmente. Então, vale a pena você, sei lá, empurrar com a barriga. Como é que fica essa expressão frente a uma pessoa que leva a sério a questão de finanças? Quais as consequências que as pessoas que dizem isso ainda não enxergaram que existem, mesmo para aqueles que, de repente, deixam a dívida caducar? Vale a pena realmente não ser sério no Brasil ou não vale a pena? Como é que é? Pergunta maravilhosa, né? Porque, assim, quem conta essa história só conta o final feliz. E não lê os capítulos que estavam dentro desse livro, que significa durante 5 anos você nunca vai ter crédito. E se você precisar de um crédito com extrema urgência, nenhum banco vai te dar. Você vai ter que fazer uma gestão financeira sem cartão de crédito, sem cheque especial. E aí entra numa coisa que o brasileiro, durante os idos de 90, mais precisamente, que foi um período pesado de uma recessão econômica que a gente viveu até muito no início do real ali, muita gente vivendo com dinheiro de agiota. Então, a agiotagem, apesar de ser considerado crime, a gente sabe que ela existe. Não temos que ir para atacar, né, tapar o sol com a peneira, mas existe. Então, assim, quando a pessoa fala, não seja sério, você pode caducar sua dívida. Ok, cara, beleza, super tranquilo, seja feliz com sua decisão. Mas lembre-se que durante 5 anos, você reza, torce, ora, independentemente para qual Deus que você acredita, qual seu credo religioso, para você não precisar de dinheiro, tá? Então, por exemplo, a pessoa não conta que nesse período, eu conheço muitas pessoas que tiveram que vender seu patrimônio porque precisaram de um dinheiro rápido. E aí entra uma coisa, quem está precisando de vender, vende mal. E quem está comprando, já sabe que você está precisando de dinheiro, compra matando. É isso que acontece no mercado. Eu tenho um caminhão aqui, o cara fala assim, vale 100 mil. O cara fala assim, não, tá, beleza, eu pago 70. Não, vale 100 mil. 70 pra quê? É pegar ou largar. O cara tá desesperado, cheio de dívida, não viu os 30% que já tomou de pancada ali. Não tem outra fonte, corre atrás. Por causa desses 5 anos. Então, Leandro, se conselho fosse algo que não pudesse ser dado e deveria ser vendido, eu prefiro ser sério. Exatamente por uma eventualidade, de uma necessidade e outra coisa. Você dorme com a cabeça tranquila. E não é tão difícil, não. Né, Leandro? Eu sempre digo isso, a gente aprende a lidar com essa variação, com essa dificuldade, até mesmo com a dificuldade. Acontece. A gente aprende a se ajustar para não ter essa dificuldade. Então, eu acho que não é tão difícil. Agora me fala uma coisa, a gente falou sobre montar o planejamento, falando sobre os conceitos do planejamento, mas assim, bem de forma bem prática mesmo. É bem básico, você até já citou uma parte. Um controle receitas menos despesas igual ao saldo, igual à sua necessidade de busca. Bom, esse é o basicão. É o básico. Porém, lá dentro, você tem que listar todos os seus custos. E temos que lembrar que a gente tem um custo que é o fixo. O que significa custo fixo? Até para as pessoas entenderem. O custo fixo é aquele custo que não mexe. Durante um ano, eu estou pagando aluguel R$800. Ele é um custo fixo para mim.
ele vai ficar R$800 todos os meses que eu estou colocando lá. Luz, água, não é custo fixo, ele é um custo variável, porque vai depender do meu uso. Se eu de repente eu gastei um pouco mais, o mês que vem a água vai vir mais cara. Começou agora a época de frio, vai usar mais aquecedor, vai vir uma conta de luz mais cara. Então eu tenho que entender que eu tenho custos que vão se manter estáveis, iguais ao longo do ano, mas eu vou ter custos ali que vão ter variação. Um custo, por exemplo, que está muito atrelado, especialmente eu falo a quem está na boleia, né? Alimentação. O cara tem que tomar muito cuidado, porque se ele faz uma programação de um custo X de alimentação todos os dias, ele tem que firmar naquele custo. E a comida, eu como em tal lugar que custa marmita 15. Aí voltou daqui a 60 dias, está 17. Teve uma variação. A alimentação é uma das variáveis. Listou todos os seus gastos, liste a sua receita. Nesse mês eu tive uma receita extra, fiz um frete extra aqui e ganhei R$400 da entrada, R$400, e vai atualizando o saldo. O importante é a receita, a entrada do dinheiro tem que ser sempre maior do que a saída do dinheiro. Senão o bicho pega. Então, assim, pega. Não, e é por isso que eu falo, quem está na boleia, especialmente, eu falo, a pessoa tem que entender, parou a noite, parou de rodar, o momento do descanso, atualiza seu planejamento, gastou isso. Hoje, quanto você gastou? Eu gastei isso aqui, rodei tantos quilômetros, botei tantos 1.000 litros de óleo diesel aqui, rodei tanto, e depois começa a fazer. É claro que sim. Nós estamos falando do orçamento super simplificado. À medida em que as pessoas começam a fazer a gestão do dinheiro delas de uma forma mais regular, as pessoas começam a ver quanto que ela consome de combustível, quanto que o combustível rodou por quilômetro rodado, qual que é a manutenção, quanto que é o custo de manutenção anual, inclusive para poder fazer uma programação. Porque tem que fazer manutenção. Se você não tem uma economia, lá vai o cartão de crédito de novo. Na hora que acontecer, você vai ter que apelar, né? Essa é verdade. E aí a gente já entra na parte onde eu faço planejamento orçamentário para eu me controlar, para eu ter minhas despesas, e eu estabeleço metas, né? Eu estabeleço metas de gastos, e as metas de receita também são importantes, porque eu preciso me planejar para crescer, né? Se eu ficar estagnado, se eu conseguir estabelecer o meu planejamento de uma forma estabilizada, eu já vou cair naturalmente por conta da inflação. Porque ao longo do tempo meu dinheiro vai perder a capacidade Natural. de aquisição. Então, estabilidade ela já não existe por si só, né? Por uma questão de natureza lógica, ela vai cair. Momentos econômicos com inflação não existe estabilidade. Preciso projetar um morrinhozinho de crescimento, uma curva de crescimento, para que pelo menos estabeleça o meu nível meu padrão. E aí nessa isca que eu jogo lá na frente para mim mesmo, que é a meta, né? Como que você vê assim a importância de realmente estabelecer metas arrojadas para que você mantenha seu crescimento? Você acha isso realmente importantíssimo? Porque quem mexe com a área da área logística tem que trocar o caminhão. Tem que trocar a caminhonete, tem que trocar a Fiorino, tem que trocar a Kombi. Vamos ficar falando que o tanto de veículos aqui. Tem que trocar até a carroça, né? Independentemente, uma hora acaba. Pela contabilidade, só que a contabilidade é uma ciência muito fria, tá? A contabilidade diz que você tem que aplicar uma depreciação em torno de 10% ao mês. Então, quer dizer, em 10 meses, um veículo está morto. Teria acabado. Mas a gente sabe que não existe isso. Não é real. Né? Mas você sabe que a meta do mercado diz que um determinado veículo vai rodar tantos 1.000 quilômetros, você está rodando tantos 1.000 por mês, você sabe que daqui a um tempo, 2 anos, digamos, você vai precisar de trocar seu veículo. Vamos colocar por enquanto esse aqui. Um veículo novo, mesmo vendendo o seu, que o seu também vai entrar como receita, só que o seu não vai entrar como uma receita de um custo maravilhoso, porque ele vai ter uma depreciação, é um veículo mais usado, etc e tal. A gente teve aqui num dos episódios, a gente teve com o Maninho, da Maninho Caminhões, hoje ele é da Mercedes-Benz e tal,
e ele deu uma estatística aqui que em torno de 4 a 5 anos aí o veículo teria uma depreciação de no mínimo 50% do valor dele. Então, um residual, né? Teria um valor residual. 4, 5 anos. No mínimo isso, no mínimo 50%. E aí, é muita condição de manutenção. Exatamente. E você também tem algum momento do mercado que, por exemplo, isso é uma fala importante que ele trouxe, mas se você tiver no momento que ninguém está comprando, você tem uma depreciação maior ainda, porque ninguém está procurando e você precisa de vender. Ok, quanto que custa esse veículo? X mil. Você tem que ter, além do mês não estourar sua conta, você tem que ter uma projeção para daqui a 2, 3, 4 anos ter dinheiro para comprar esse veículo de novo. O ideal é comprar no caixa, comprar no dinheiro, para você não gerar dívida. Porque é aí que está uma realidade do brasileiro. O brasileiro entra com 60%, 70% do dinheiro, financia o resto. Aquele financiamento, ele se torna custo obrigatório todos os meses. Ele atrapalha a sua receita. Então, é entender a minha realidade, e se você perceber que você não tem receita suficiente para comprar daqui a 4 anos, olhe para o seu planejamento financeiro e comece a olhar para a manutenção do seu veículo. Ou seja, quanto mais rápido o seu veículo sambar, né, é o termo que a gente fala no mercado, o tempo ele está sambando, ele está indo embora, você vai precisar de trocar ele com mais velocidade. Quanto mais tempo ele conseguir persistir acima do que o mercado esperaria que deveria persistir, você ganha mais tempo para você economizar ali e chegar num dinheiro e comprar ou entrar com uma entrada muito forte para um novo veículo. O ideal é comprar à vista. A realidade não é essa. A realidade não é essa. Muito dificilmente você consegue, nos patamares atuais, em que os veículos estão num valor bastante significativo, é mais complicado. Tá muito complicado, porque é bacana você falar isso, Melodio, porque as pessoas que estão nos escutando aqui têm que entender isso. Muita gente fala assim, quando tal, lá no passado. E aí eu falo assim, gente, quem vive no passado é museu. Não adianta eu ficar no tempo do meu pai, no tempo do não sei o quê. Isso ali era uma outra realidade. Quem mexe com o dinheiro não olha agora. Ele olha para o passado para aprender com seus erros, com suas burradas, digamos assim. Mas a gente olha para o futuro. Quem está nesse momento precisando de trocar um veículo, precisando de fazer investimento, ele tem que olhar para o futuro. Entender a sua realidade, entender o seu presente, entender o seu momento financeiro do presente e como é que esse presente vai afetar seu futuro. Sem dúvida nenhuma. Até porque aquela máxima de que o dinheiro não aceita desaforo nenhum, ele não aceita mesmo, né? Vacilou com ele vai embora. Ele é nervoso. Todas as vezes que eu fui dar um tapa na cara dele, me deu 2 de volta. É a realidade. É complicado. E também como uma outra máxima filosófica, né? Esse negócio da gente olhar para trás, no tempo do meu avô era melhor, é uma utopia, uma distopia. Tinha os mesmos problemas. Talvez até um pouco pior. Talvez em muitas áreas até um pouco pior, né? Mas a gente enxerga que era mais simples, mas não era. Poderia até ser, mas as concepções, o pensamento também era adequado à época. Então, você tinha os mesmos problemas que você tem hoje. E aí? Existe uma realidade que eu me lembro uma vez, dando uma palestra na área de empreendedorismo, uma cidade, não vamos ficar citando. Aí a pessoa fala assim, não preciso fazer isso não, meu avô sem estudo. Eu estava falando da importância do estudo como um fator diferencial para a pessoa ter mais-valia. Significa o quê? Não significa que você estudar vai te fazer milionário, mas você ter estudado te traz algumas consciências diferentes de quem não estuda. E a pessoa falou assim, eu não vou estudar não, com meu avô, ele ficou milionário sem estudar. Aí eu falei, foi quando é que seu avô fez isso? Tal. Eu falei assim, olha, na época que seu avô fez isso, não tinha mercearia na cidade, ele foi o único. Isso se chama monopólio. O monopólio, você não precisa estudar, é só eu. Ou seja, você só tem uma opção. Hoje nós temos uma concorrência que chega a ser até desleal. Pessoas que estão aí CLT, pagando os impostos em dias. Você tem pessoas que chegam lá, fazem o carreto e está pegando com manutenção, sem manutenção, aquela questão. Então, há uma concorrência. Há uma concorrência. E isso afeta a vida do dia a dia. Eu preciso de entender essa nova dinâmica. Eu preciso de entender essa nova realidade.
quem estiver nos escutando, a partir do momento de chegar e falar assim, eu estou endividado. Cara, se você aceitou que você está nesse momento endividado, parabéns. Você já deu o primeiro passo de entender sua realidade. O segundo passo vem agora. Depois que você falou, eu estou endividado, o que você vai fazer a respeito? Continuar lamuriando Ou agir. ou vai agir? Aí entra o planejamento financeiro. Muito legal, muito legal. Muito enfático. O professor, acho que assim é matador a dica, né? Acabou o podcast, não acabou. Agora matou. Reconhecer a doença é o princípio do tratamento, né? Reconhecer o problema, no caso de ter dificuldades, é o princípio da cura financeira. E tenho, assim, para conectar com essa fala, era até uma pergunta, mas não virou uma afirmação. Quando você se qualifica num planejamento orçamentário ou num controle orçamentário, você agrega valor, onde você disse sobre a pessoa estudar, ela agrega valor a tudo. O vô dela talvez não tenha precisado, porque ele tinha outro cenário, mas quando você se qualifica a fazer um bom projeto de orçamento, de planejamento orçamentário, planejamento financeiro, você também, por consequência, você valoriza e potencializa a sua capacidade de ganhar mais dinheiro. Porque você aprende o valor e o controle do dinheiro. E isso, eu tô afirmando, mas eu queria que você me dissesse se eu estou afirmando certo. Não, certíssimo. Aí você fez lá no início, eu não sei se você já mexeu nessa área de logística. Eu tenho uma marca de roupa. Então eu despacho isso para o Brasil, para fora do Brasil. Por isso eu conheço bem essa parte da logística. Essa parte estava escondida. E eu sempre disse o seguinte, tem muita gente que chegava para mim e falava assim, pô, por que você não põe sua marca no shopping, não faz ela crescer e tal? Eu falei assim, não é o momento. Quando você começa a ter o controle financeiro, você inclusive sabe o momento de você não vender, de você não aceitar um serviço. Você pode chegar e falar assim, eu vou pagar, mas tem um termo, nossa, me deixa até nervoso quando eu vejo. É melhor você estar com a boca mexendo o tempo todo que você está mastigando, né? Você está comendo de tudo ali. Não. Você pode, de repente, estar achando que você está movimentando essa coisa e pôr na ponta do lápis. Você rodou, te trouxe um prejuízo de financeiro X, você teve que trocar uma peça tal. Não adiantou esse carro. É preferível que o carro fique parado. É verdade. Então, é essa dinâmica de você começar a falar assim, o que é bom para mim? A frase que você citou é quem come de tudo não passa fome. Isso, né? Fica só mastigando o tempo todo. Às vezes você está mastigando ali um negócio que nem pode, ou pior ainda, pode fazer mal, né? Vai. Pode estar mastigando alguma coisa. Vai, começa a comer lá pra você ver lá toda hora lá, mas aqui meter uma pimenta no meio dessa boca lá vai estar toda. Tem razão, tem que saber a hora de. Tem que saber o momento. De entrar, a hora de não entrar. Tem que saber, porque assim, quando eu falo essa parte de estudar, gente, não é porque eu tô na Newton Paiva aqui, não. Tá? Não trazendo pra gente. Não é que você tenha que fazer uma graduação. Mas o YouTube tá lotado de curso. De graça. Tem uns doidos lá falando no YouTube. Eu tô falando sobre dinheiro. Então, cara, você não paga nada. Escute o que a pessoa está ensinando ali, técnicas que estão sendo ensinadas. Aproveite esse momento do que a Conexão Quero Truck está trazendo. Melodia, a gente gostou, mas a gente quer que alguém fale um pouco mais sobre os custos de manutenções que eu tenho que levar. É isso, é aprender. Mais do que aprender, é pegar o que você está aprendendo e trazer para dentro do seu dia a dia. Aplicar. Eu vejo tantas pessoas que têm, eu sou doutor, eu sou PhD, mas não fazem o que de fato aprenderam. E eu preciso de fazer isso. Chegar dentro de casa, eu tenho tanto tempo que eu estou fora, só por isso eu vou recompensar e eu vou dar para meus filhos um dinheiro que eu não tenho? Não. Filho, hoje eu estou economizando para você, é para você ter um futuro brilhante amanhã. Eu estou te colocando na escola para você estudar e amanhã você ser melhor do que eu. Porque eu sempre falo uma coisa que às vezes pode parecer piegas ou bobagem. A única coisa que o governo não toma de você, Melodia, você sabe o que é? Seu conhecimento? Seu conhecimento. Com certeza. É a única. O resto tudo arranca tudo. Não só o governo, mas ninguém te toma. Ninguém te toma conhecimento. E conhecimento não é só ter título. Conhecimento é aquela pessoa que tem a capacidade de pegar aquilo que aprendeu, vamos falar essa conversa que nós estamos tendo aqui, sim, e o cara, eu vou fazer isso aqui a partir de manhã.
O cara que tá ouvindo isso na estrada hoje, fala, nunca fiz, peraí, vai parar pra almoçar, vai parar pra jantar. Vai olhar pro dia dele e falar assim, eu não vou gastar isso aqui não, vou diminuir no almoço hoje. Em vez de Coca-Cola, eu quero água, que é de graça. O que eu basicamente falo, às vezes traz algumas pessoas de uma zona de conforto muito ruim. Porque mexer com dinheiro mexe com o seu dia a dia. Mexe com você chegar e falar assim, eu tô acostumado a ir no restaurante X, a partir do mês que vem eu não posso mais ir. Qual o problema? Mexe até com ego, né? Mexe. Mas melhor do que... Eu vou deixar uma coisa aqui, se me permite. Melhor do que mexer com ego é olhar para sua conta e estar com o dinheiro. Ô coisa boa, gente. Ô coisa boa. Ô coisa boa você olhar para e falar assim, caramba, eu tô com o dinheiro hoje aqui, vamos lá comer um espetinho hoje, que hoje tá bem, tá tranquilo. Nós podemos gastar? Podemos. Tudo pago, graças a Deus, tá tudo certinho aqui. Vamos. Hoje nós vamos comer espetinho. Vamos lá. Vamos ser felizes. Mas para isso, tem que ter dinheiro. Leandro, acho que a gente vai precisar fazer mais um episódio, pelo menos mais um ou dois, pra gente poder destrinchar isso mais a fundo, porque eu queria te perguntar mais sobre hoje, na hora de montar... Passou rápido, né, Melodia? Na hora de montar o planejamento, o que eu priorizo, o que eu não priorizo, eu ganho tanto, eu gostaria de simular o que eu preciso fazer com o meu dinheiro para eu poder guardar tanto e efetivamente poder comprar um caminhão melhor. Eu queria poder ter te perguntado tudo isso, mas não vai dar tempo. Mas a gente vai ter mais outras oportunidades, eu tenho certeza disso. Sim, é absurdo o seu conhecimento e a tranquilidade que você consegue passar isso para as pessoas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem está ouvindo lá, quem está assistindo nosso podcast, de repente, poxa, interessei por esse negócio. Esse cara está falando um negócio ali que tem fundamento, mas eu queria uma ajuda a mais. Pode entrar em contato com você? Tem algum canal que você possa divulgar pra gente? Posso. Eu vou fazer um convite para todo mundo a me seguir no YouTube. Por que o YouTube e não o Instagram? Porque no Instagram é muito... deixa eu achar essa palavra. Não é um contato legal. As pessoas podem procurar Leandro Silva Podcast no YouTube. Leandro Silva, vou pedir para repetir, mas vai aparecer na edição. Leandro Silva Podcast, tá? E dentro desse podcast, eu tenho muita coisa na área da música e tal, existe uma playlist que chama-se Curso de Endividamento Zero Gratuito. Sério? Quase todas essas dicas que eu estava aqui dizendo estão lá para as pessoas. Porque foi um período que muita gente me chamou no período da pandemia, nós tivemos um endividamento muito grande das famílias brasileiras e é um assunto que as pessoas sempre me pedem. Leandro, estou endividado, o que fazer? Primeira coisa, reconhecer a dívida. Depois, vamos ver como é que a gente vai agir para melhor. Muito legal, viu? Olha, você gostou da sua canequinha? Adorei isso aqui. Então nós vamos te presentear com uma também, que é para você lembrar da gente. Opa! Em todos os lugares que você tiver, por onde você passar, tá bom? Espero muito. Já vou fazer o seguinte, vou fazer propaganda para vocês. Amanhã eu vou fazer um podcast com uns artistas e já vou usar amanhã para beber água. Que isso, tá, vou adorar. Muito obrigado, Leandro. Espero te ver aqui. Realmente nós vamos gravar outros podcasts com aprofundamento sobre esse assunto. Vai ser um prazer. Obrigado pelo convite. Muito mesmo. E você que curtiu esse conteúdo e vários outros que a gente posta aí também no nosso podcast, a gente está sempre atualizando toda semana um episódio novo. Você pode acessar por todas as plataformas aí de podcasts, né? O Spotify, YouTube, o Deezer, o SoundCloud. A gente está por lá toda semana com um episódio novo. Não deixa de acessar também a plataforma Quero Truck, que é www.querotruck.com.br. Lá na plataforma você encontra os links para as lojas de aplicativos para baixar o aplicativo, tanto em Android quanto em iOS, tá? E não esquece, sempre que você quiser vender um caminhão ou comprar, utilize a plataforma Quero Truck, que a gente está ali para te fazer vender mais e comprar melhor sempre. Um abraço, a gente se vê por aí. Tchau, tchau. Valeu!